Olá a todos, espero que todos estejam bem. O nosso podcast a seguir vem com o intuito de falar um pouco sobre a temática aborto e bioética, trazendo por meio dessa discussão e reflexão os fatores condicionantes e os seus princípios éticos, ok? Para que a gente possa dar início sobre essa temática, é necessário que a gente tenha em mente que quando a gente fala sobre o aborto, a gente vem falar sobre um assunto que carrega consigo diversos preconceitos e também diversas questões que envolvem tanto os aspectos éticos, morais, como também socioculturais e questões subjetivas, ok? Então, ao falar de aborto, a gente está falando também de um problema de saúde pública que afeta milhares de mulheres em todo o mundo e que permeia por diversas camadas da sociedade, fazendo com que a gente também levante questionamentos e discussões sobre outros temas, como a questão sociocultural, religiosa, econômica, a questão das pautas feministas, sobre a questão da liberdade da mulher e autonomia sobre o seu corpo, o papel do gênero na sociedade e também as questões sobre o direito à vida. Então, o nosso podcast ele vai vir com esse intuito de mostrar o papel do enfermeiro frente a essa temática, levando em consideração a luta da mulher, a liberdade do seu corpo e também as questões da desigualdade social, a qual também envolve questões raciais e de papel de gênero, ok? Então, a gente espera que por meio dessa discussão o assunto seja cada vez mais abordado e que o conteúdo seja de bom proveito para todos. Assim, salienta-se que a maioria das mulheres que recorrem ao aborto são pretas, indígenas, de baixa escolaridade, sem parceiros e estão na África, Ásia e América Latina, concentrando 97% das ocorrências. A decisão de realizar um aborto pode estar ligada a diversas questões, de cunho estrutural, financeira, racial e de papel de gênero na sociedade, que traz para a mulher diversas consequências, partindo do julgamento e da discriminação das pessoas. O problema do abortamento revela fortes desigualdades sociais, pessoais e de gênero, que implica na vida da mulher, levando à prática do aborto. O Código Penal brasileiro esboça as punições quanto ao aborto. Segundo a legislação, é crime em qualquer condição de realização de interrupção de feto. Desta forma, as penas podem variar de 1 a 3 anos para mulheres gestantes e 1 ano a 4 meses para médicos interventores com consentimento da grávida. Caso não haja esse consentimento, a pena aumenta de 3 para 10 anos. A violência sexual contra a mulher é uma das causas que levam à prática do aborto. Essa violência se caracteriza por atos coercitivos, intimidatórios, força física, ameaças, pressão psicológica. E é alarmante o número desse tipo de violência contra a mulher no Brasil, chegando inclusive a se tornar um grave problema de saúde pública, o que permite um olhar diferenciado tanto dos profissionais de saúde como do poder público. Para tanto, foi criado em 1998, através do Ministério da Saúde, a norma técnica para a prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência contra mulheres e adolescentes. Essa prática é uma questão ainda muito complexa, que envolve tanto a questão dos direitos humanos, como o direito à vida, tem questão de leis, envolve também as opiniões das pessoas que giram em torno de questões éticas, culturais, religiosas. E partindo da visão da enfermagem, ela jamais poderá ser parcial nas possibilidades e ações disponíveis para a paciente no momento de sua decisão. Mesmo sabendo que o aborto é a melhor opção para a gestante em casos de anormalidades fetais ou quando a gravidez oferece risco,
O enfermeiro jamais deverá interferir ou demonstrar sua opinião, sendo de total responsabilidade da paciente. Nesse sentido, como gerenciador do cuidado, o enfermeiro deve preparar sua equipe para que possam, de acordo com políticas públicas relacionadas a estratégias que diminuem as sequelas do aborto, orientar as mulheres para que se sintam encorajadas a cuidarem de si. No Brasil, é permitido a interrupção da gravidez em 3 casos: quando a mulher representa risco de morte materna, quando a gestante é vítima de estupro e nos casos de anencefalia. Em outros casos, a interrupção voluntária não são permitidos por lei e, caso isso ocorra, é considerado um crime. E aí, no que se refere aos direitos humanos das mulheres, estão relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, sendo importante destacar o planejamento familiar nas estratégias de saúde da família, que visam realizar ações voltadas à saúde integral da mulher, abrangendo a prevenção da gravidez indesejada e, além do mais, abortar em condições desfavoráveis à saúde é uma violação dos direitos humanos, principalmente para as mulheres com baixo grau de escolaridade, entre elas pobres e negras. O aborto é uma problemática multifacetada, né? Uma vez que abrange aspectos sociais, emocionais e físicos da vida de um sujeito. Muitas vezes impactando em decisões difíceis, tanto de cunho social quanto emocional. Desse modo, para se discutir essa problemática, é essencial que a gente pense o aborto distanciando-se de crenças limitantes, tendo em vista que essa pode vir a ser uma experiência traumática e dolorosa para a maioria dos indivíduos envolvidos, que muitas vezes enfrentam esse fato com a saúde psicológica fragilizada, por vezes acompanhada de julgamento, discriminação e com dificuldades que impactam diretamente nessa decisão. Outro ponto importante que vale salientar é a ineficácia da política de planejamento familiar no Brasil, que não atende minimamente às necessidades dessas mulheres. Visto esses fatos, é inviável que o Estado cobre da mulher algo que o mesmo não executa em conformidade com os direitos dessa mesma mulher. E tendo em vista tudo que a gente já discutiu aqui, quando discutimos aborto, falamos sobretudo sobre a saúde pública de um país, tendo em vista que a criminalização do aborto resulta em interrupções gestacionais de forma clandestina e interrupções gestacionais de forma clandestina em ambientes insalubres, com profissionais desqualificados para tal procedimento, que muitas vezes acaba levando essas mulheres a óbito por falta de um atendimento qualificado e por condições precárias de saúde. E isso, sob a perspectiva da saúde pública, o óbito de mulheres em plena idade reprodutiva é insustentável. E não há outro modo de minimizar esse problema, senão por meio da descriminalização do aborto. Tendo em vista que a criminalização do aborto leva essas mulheres a procurarem essa prática por meios indevidos, com profissionais desqualificados, por ambientes não apropriados, que vão levar ao adoecimento, que vão levar essas mulheres ao óbito. E quando falamos em descriminalizar o aborto, não falamos sobre banalizar o aborto, mas dar a essas mulheres ferramentas para fazer uma prática segura e que diminua-se a ocorrência de óbitos de mulheres em plena idade reprodutiva, que sob a perspectiva da saúde pública é inviável que se continue tendo tantos óbitos de mulheres em plena saúde reprodutiva, em plena idade reprodutiva.